paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Hoje estamos em mais um dia do nosso queridinho devocional. Isso aí, o nosso devocional do mês de agosto. Hoje, 18 de agosto de 2026. E qual é o tema do nosso devocional, irmã Lene? Valorize a sua Bíblia. Como assim? Sim, valorize a sua Bíblia. Irmã Lene, você tem valorizado a sua Bíblia? Você que vai me assistir tem valorizado a sua Bíblia? Tem dado todo o valor importante que ela tem? E aí? E a nossa referência se encontra lá em Salmo 119, 105, que fala, Salmo 119, 105, que fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E quando fala aqui desse tema, valorize a sua Bíblia. Como é valorizar? Ai, maninho, eu valorizo minha Bíblia. Valoriza? Quando tu vai comprar a tua Bíblia, você tem mais se preocupado com o modelo dela. Peguei essa aqui, a Bíblia King James. Se eu falei errado, me perdoa. Essa King James, que é do meu esposo. E essa Bíblia aqui, né? Fininha, pequenininha, menor do que as outras na largura, né? Mais fininha. Bonita ela, né? Tem essa daqui que é voltada para o Ministério Infantil. Essa Bíblia aqui meu esposo me deu de presente. Ela é voltada para o Ministério Infantil. Bíblia de recurso para o Ministério Infantil com crianças. Essa daqui. Tenho essa daqui que é a Bíblia com letra gigante ao meio da revista corrigida. Que já vem com harpa. É bonita, né? Tem essa daqui também de aplicação pessoal, né? E tem outras também, mas eu só trouxe essas para te mostrar. Diferente, cada um é diferente aqui. Cada um é diferente. Mas o principal foco, quando a gente vai comprar uma Bíblia, não é a capa. Não é, muitas das vezes, não é falando, eu gosto de Bíblia com a letra grande. Mas a unção e a palavra do Senhor falar conosco não está na letra, não está se ela é decorada, se ela é florida. Ah, porque essa daqui é florida, essa daqui já não é tão florida, então essa daqui já não serve. Não. A importância e a valorização da palavra do Senhor está em muitas das vezes, é porque eu não tenho aqui. Eu acho que eu acabei dando a alguém. A gente tem aquele Novo Testamento que dava na escola, né? Aquele Novo Testamento, aquela Bíblia pequena, mas colocar em prática o que ela vem ensinando. É eu e você fazer uso da palavra do Senhor, é valorizar a palavra do Senhor, não é deixar a palavra lá do Senhor empoeirada, só pegar na hora do culto, pegar para fazer enfeite, não. Vou pegar para levar porque vão saber que eu vou para a igreja, não. Eu valorizar a palavra do Senhor é ler a palavra do Senhor, é meditar e colocar em prática. Senhor, eu sei que não é fácil, mas me ajuda a andar sobre a luz da tua palavra, né? E aqui, muitas das vezes a gente se preocupa, eu já ouvi pessoas dizendo, eu tenho 20 Bíblias, eu tenho 30 Bíblias, eu tenho 40 Bíblias, mas tu leu alguma? Quanto tempo faz que tu não lê uma? Que tu não abre uma para ler? Mas eu tenho várias. A minha estante tá cheia, o meu rack tá super lotado, a minha bancada tá super lotada, eu não tenho nem mais espaço, preciso até doar. Mas será que essa Bíblia lá na tua casa tá fazendo efeito? Será que você está lendo ela? Será que você está valorizando? Como assim, Marlene? Por quê? Quando a gente está passando por um momento de saúde, né, uma enfermidade, a gente vai lá no médico e toma um remédio. Se a irmã Lene pegar o remédio e deixar em casa, fechadinho do mesmo jeito, só porque o médico receitou aquele remédio vai ter a eficácia na minha vida sem eu tomar? Não vai. Né? O remédio vai ficar ali, só gastei dinheiro, e o remédio vai ficar ali.
E na nossa vida, com a nossa Bíblia, não é diferente. Muitas das vezes você dá 200, 300 reais, 400 reais em uma Bíblia, ok, maravilha. Se você pode, se você quer, tudo bem. Mas você não lê, você não para ler a palavra do Senhor. Então vamos acordar, não é sobre o valor, a gente valorizar a nossa Bíblia, não é procurar a Bíblia mais cara, não. É procurar ler a palavra do Senhor, mesmo que a tua Bíblia, como a gente já falou, seja aquele Novo Testamento pequenininho, aqueles exemplares que dava na escola, mas se você pode ler, leia ela. Não é querer estar cheio de Bíblia, aqui como eu estou rodeada de Bíblia, e não ler nem o versículo, não saber nem o versículo. Por quê? Porque eu tenho tanta Bíblia, eu tenho para escolher, mas eu não leio, eu não coloco ela em prática, eu não valorizo. Porque a gente só valoriza uma coisa se a gente fazer uso dela, né? Às vezes minha mãe já falava que... Aí ela fala, tu usa tal roupa assim, assim, que ela me dá? Aí... eu falava assim, eu uso. Outra hora eu falava assim, ah não, tá lá guardada. Então tu não gostou, tu não usa. Ou seja, eu não tava valorizando a roupa que ela me deu, né? Então, se eu gosto de uma roupa, se eu valorizo aquele presente que a pessoa me deu, eu quero usar. Eu quero que a pessoa veja que eu estou usando, que eu gostei, que eu amei, né? E a nossa Bíblia, a palavra do Senhor temos em casa. Meu esposo me deu de presente a Bíblia, né? Ele me deu de presente no Dia das Mães, essa Bíblia aqui. Mas se eu pegar a Bíblia e deixasse lá fechada, só carregasse para a igreja, eu ia estar valorizando o presente que ele me deu? Ah, estaria, Irmãline, porque você leva para a igreja, ele vê que você carrega para a igreja. Não, eu só vou estar valorizando realmente o presente que ele me deu, só vou estar valorizando o valor que ele pagou na Bíblia se eu estiver lendo a palavra do Senhor, se ele vê que eu estou estudando a palavra do Senhor e que eu estou lutando para viver a luz da palavra do Senhor. Essa daqui do Ministério Infantil eu queria muito, então ele me deu, mas passou um tempo, eu falo para vocês, estamos aqui para falar a verdade. Passou um tempo que eu não valorizava essa Bíblia aqui, não valorizava nem a Bíblia e nem valorizava o dinheiro que ele pagou na Bíblia. Por quê? Porque eu deixei ela lá no canto, não usava ela, usava qualquer outra Bíblia, nem abria para ler a palavra do Senhor, ia ministrar, nem levava ela. Pelo menos para sair com ela, deixava ela lá no canto. Ou seja, foi um dinheiro perdido. Irmãline, mas a Bíblia é um dinheiro perdido se você não usa. Não adianta você dar tão caro nenhuma Bíblia se você não abre, se você não tem o cuidado de ler a palavra do Senhor, se você não tem desejo de se alimentar com a palavra do Senhor. Você compra um lanche, você deixa o lanche lá, quando vai pegar o lanche já está estragado. Ou seja, você não valorizou o seu dinheiro, você não valorizou o tempo que você gastou pedindo o lanche, o tempo que você gastou saindo para comprar o lanche. Então a mesma coisa é a palavra do Senhor. A gente só valoriza, tem gente que fala bem assim a frase no dia da Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a palavra do Senhor, faz até coraçãozinho. Mas de nada adianta esse coraçãozinho se você não lê, se você não olha a palavra do Senhor, se você não pede direcionamento ao Senhor. Pai, eu vou ler uma palavra hoje. Se você não medita, não adianta, que você não está valorizando a tua Bíblia. A Irmãline não está valorizando a Bíblia, pode ser a mais cara que for. Pode ser a mais simples ou a mais cara. Se você não lê, se você não faz uso dela, você não está valorizando. E aqui também fala que enquanto tentamos escolher qual o melhor modelo ou versão acerca de tantas opções que temos de capa, como já falei aqui, nós realmente saímos do propósito que é ler a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor deve ser lida e deve ser meditada, e desperdiçamos, né, a palavra do Senhor porque não estamos famintos por ela, né? E fala mais aqui: mais do que um simples livro, a Bíblia contém revelações de que Deus é, de quem Ele é. Porque por meio dela somos capazes de conhecer a Deus, entender os planos dele e reservar
para a humanidade, revelar para a humanidade a identidade que ele depositou sobre seus filhos. Então, olha o poder que tem no momento que eu e você lemos a Bíblia, começamos a conhecer mais de Deus, começamos a entender a responsabilidade que Deus colocou sobre nós, quando aquele versículo fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, irmã Aline, não é só o pastor que deve fazer evangelismo, não é missionários que tem a carteirinha missionários intitulado, não. Se você ler a palavra do Senhor, você vai ver que fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Não é para você escolher a quem você vai pregar, não. Todo mundo merece ouvir a palavra do Senhor, mas nem todos darão crédito. Mas nem por isso eu e você vamos parar de buscar a face do Senhor. E aqui fala também que eu e você, mulheres, princesa do Senhor, a Bíblia não é um conto de fada, não é um livro de autoajuda, não é um livro de romance, não é algo que vai te dizer como você deve conduzir uma situação romantizando. Mas a Bíblia, ela é um manual que serve de esclarecimento para mim e para a tua vida. No mundo tereis aflição, Aline, mas tem de bom ânimo, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Quer dizer que eu e você vamos até chorar, mas o Senhor irá nos consolar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Então, que eu e você iremos meditar mais na palavra do Senhor. E como aqui fala também, a Escritura Sagrada não seja apenas um livro que fica lá empoeirado na nossa estante, lá na nossa mesinha de cabeceira, não, mas que venha ser a voz do Senhor falando conosco, que venha ser profundamente a bússola para a gente ter um destino melhor, é a palavra do Senhor. A gente tem que se aperfeiçoar na palavra do Senhor. Um exemplo, eu comprei esse livro aqui, eu comprei ele. Eu vi uma amiga minha, como eu já falei, a Lorena, ela comprou. E no momento que eu vi ela postando uma folha, meu coração ardeu por esse devocional. Eu nunca tinha visto, nunca tinha parado para analisar ele. E eu comprei. Mas você acha que se eu tivesse comprado só por influência dela, só por ver ela postando, ela postou a foto de uma mensagem, só porque ela me mandou a mensagem e eu gostei, eu comprasse e deixasse ele no canto, não me dedicasse, não lesse ele, eu estaria valorizando o meu dinheiro e valorizando esse devocional? Não, por quê? Porque ele estaria no canto jogado. Mas no momento que eu estou lendo, no momento que eu estou meditando, no momento que eu estou extraindo coisas boas para mim e levando até você, eu estou valorizando. Irmã Aline, quanto foi esse livro? Não importa. Irmã Aline, quanto foi a sua Bíblia? Não importa. O importante é se eu estou extraindo dela o melhor para a minha vida. Se ao ler a palavra do Senhor eu estou olhando e dizendo: Pai, eu quero mudar. Pai, como a gente já falou em devocional passado, eu quero liderar como Débora, que Débora foi uma pessoa inspiradora. Pai, que eu venha me dedicar em oração, que eu venha orar, que eu venha perseverar, que eu não venha negar a minha fé, que assim como Paulo e Silas que esteve na prisão, eu venha te adorar independente da dor. Através da Bíblia a gente começa a analisar tudo isso. Pai, Noé, quem sabe eu falando para Deus: Senhor, meu Deus, Noé, ele viu que o tempo estava favorável, mas ele tinha uma palavra da parte do Senhor: vai chover, prepara uma arca, porque vai chover, eu vou te dar os material tudo necessário. E hoje colocamos na nossa vida, Deus, ele nos avisa de situação que nem aconteceu ainda, mas como aquele povo ali no dilúvio, aquele povo quis pagar para ver. E quantas das vezes a gente lê a palavra do Senhor e não coloca em nosso coração: não, eu não vou pagar para ver, eu já não tenho dinheiro, eu vou pagar para ver essa situação, não, vou fazer igual Noé, igual tá lá na Bíblia, que Deus fez com que Noé construísse a arca, instruiu Noé, e Noé obedeceu, e através da obediência dele, a família dele foi toda salva. Através da obediência, Deus fez maravilha na vida dele, né? Através da entrega que Abraão teve com Isaac,
outra passagem, que no momento que Abraão ia tirar a vida do seu filho, Deus viu que ele era fiel, independente do que Deus pediu a ele foi fiel, e Deus falou, não faça mal a ele, porque eu vi o quanto você é fiel a mim. E Deus proveu o cordeiro. Então, quando eu, irmã Aline, paro para ler a palavra do Senhor, eu vejo situações que às vezes acontece comigo, e se eu ler a Bíblia, meditar, eu posso ver que eu vou vencer também. Assim como os irmãos do passado venceram, assim como a palavra do Senhor é clara quando diz, né, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quantas vezes eu já fui dormir chorando, eu já fui dormir triste, angustiada, e no outro dia vem resposta boa para mim, vem notícia alegre. Quantas das vezes eu e meu esposo estava preocupado com situações, mas a gente continuou indo para a igreja, mesmo não tendo nada para se alimentar às vezes, e passou por situações, mas a gente ia para a igreja, não negava a fé, e Deus, ele provia tudo. Assim como proveu naquele povo ali do maná, que o povo queria para se alimentar. Deus, ele era coluna de fogo, era nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Na minha e na tua vida não é diferente. Deus é aquele que nos aquece, é aquele que nos refrigera a nossa alma no tempo do calor, é aquele que nos aquece no tempo do frio, é aquele que nos consola quando precisamos, é aquele que sara a nossa vida, é aquele que restaura a nossa saúde, é aquele que, assim como no vale de osso seco, ele fez com que aquele profeta ele profetiza para esses ossos. E quanto mais as nossas vidas, profetiza, Aline, que vai dar certo, profetiza que vai reviver, profetiza que a sua situação vai ser mudada. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como eu vou crer se eu não pego a palavra do Senhor para ler? Como eu vou crer que tudo vai mudar? Louvado seja o nome do Senhor. Como é que eu vou crer que eu vou mudar de vida? Como é que eu vou crer que Deus tem uma nova vida para mim? Que independente se a pessoa está no mundo das drogas, se a pessoa está no mundo da prostituição, se está na desobediência, afastado do Senhor, como a irmã Aline vai crer que aquelas pessoas vão mudar de vida? Como é que eu vou falar para eles que vão mudar se eu não leio a palavra do Senhor, se eu não me alimento, se eu não amo, se eu não valorizo a palavra do Senhor? Valorizar a palavra do Senhor é eu meditar em cada versículo, é eu saber Deus está falando comigo, é saber que eu preciso estar revestida das armaduras. Por quê, irmã Aline? Porque Deus deixou na sua palavra, revestido de todas as armaduras de Deus, para que a nossa mente venha a ser protegida, para que os nossos pés andem usando a sandália do Evangelho da Paz, para que eu e você venhamos ter amor com o nosso próximo, para que eu e você venhamos estar guardando o mandamento, para que eu e você venha amar o nosso próximo de coração. Lembra de Jó quando fala que Jó orou pelos seus amigos, mas Jó não orou simplesmente pelos seus amigos, Jó orou por pessoas que defamavam dele, Jó orou por pessoas que criticaram ele, que até falaram que ele estava assim. Será que não foi um pecado que ele cometeu? E quantas das vezes na minha e na tua vida passamos por situações e vem amigos, pessoas que se diz ser o nosso amigo, mas no primeiro momento nos aponta e diz: será que tu não tá assim porque tu pecou, Aline? Será que tu não tá dessa forma porque você fez alguma coisa que você pecou? E quando a gente lê a palavra do Senhor, se aconteceu com Jó, que Jó era um homem fiel, imagine comigo e com você. Mas a gente só vai ter esse conforto, só vai ter esse acalento se a gente meditar na palavra do Senhor. Mas se eu não meditar, eu vou me afligir com qualquer coisa. Se eu não buscar a presença do Senhor através da leitura da palavra, eu vou me deixar levar por qualquer tempestade. Mas eu vou saber que no momento da tempestade, eu vou lembrar: Deus acalmou a tempestade. Se Deus acalmou a tempestade no passado, eu li na Bíblia, Deus vai acalmar essa tempestade. Se Deus multiplicou os pães, Deus vai multiplicar também no meu celeiro para que eu possa abençoar outras vidas. Mas eu vou entregar aquilo que eu tenho, porque eu confio em Deus, né? E tem um louvor das crianças que fala: eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer, você fica valente, fica obediente. E aí?
Eu li na Bíblia, é um louvor infantil que fala, eu li na Bíblia e vou contar para você. E aí? Se não lesse na Bíblia, ia saber? Não, se a gente não lê a Bíblia, a gente não vai saber disso. Então, no momento que a gente lê a Bíblia, é que a gente fica sabendo de situações que a gente olha e fala, Senhor, esse irmão aqui do passado passou por uma situação e eu tô passando por uma semelhante. Meu Deus. Pai, que eu não vinha me lamentar tanto, mas que eu vinha ter essa fé como esse homem teve, como essa mulher teve. Deus, que eu não vinha deixar o inimigo me afrontar, não. Que a gente iria falar como Davi, você vem a mim com escudos e lanças, mas eu vou a ti diante do Deus de Israel. Davi, ele não tentou se cobrir com a armadura dos outros, ou seja, que eu e você não venha tentar nos proteger só com a oração dos outros, não, mas que a gente venha usar a nossa fé e falar, Senhor, meu irmão está orando por mim, mas me ouve também. Deus, meu irmão está orando por mim, está me protegendo, colocando aqui como aquela armadura que o rei queria dar para Davi, mas não deu para Davi, a armadura não era dele, a armadura não ficava bem nele, e no momento Davi foi sem a armadura humanamente falando, mas protegido e com as armaduras espirituais e venceu. Mas como, irmã Aline, que eu vou saber aqui que Davi foi protegido pelo Senhor e matou aquele gigante? Se você ler a Bíblia, você vai saber. Se você ler a Bíblia, você vai saber todas essas histórias que a Bíblia transmite para nossas vidas, todos esses ensinamentos, todos esses acontecimentos. Mas, às vezes não sabemos nada, não sabemos quem é a mãe de Samuel, não sabemos quem foi a mãe de Jesus, não sabemos sobre a ressurreição, não sabemos nada. Por quê? Porque não lê a palavra do Senhor, ou seja, não valoriza a Bíblia. Você está valorizando essa Bíblia que você ganhou de presente? Ah, mas foi meu pai que me deu, foi minha mãe que me deu, foi minha tia que me deu. Não importa quem te deu. Eu quero saber nesta manhã se você está valorizando. Irmã Aline, você está valorizando? Ou eu só quero dizer, não, vai chegar o dia da Bíblia e eu vou ler a Bíblia. Aí tem esse marca-página aqui. A gente fez, esse marca-página aqui a gente fez no ano de 2019, 8/12/2019, né? Que o tema foi Eu amo a palavra de Deus, né? Eu amo a palavra de Deus. Foi um dos cultos lá do Ministério Infantil que o tema era esse, em homenagem ao dia da Bíblia. E esse marca-texto fala: o vigor da nossa vida espiritual está na proporção exata do lugar que a Bíblia ocupa em nossas vidas e em nossos pensamentos. Vou ler mais uma vez para encerrar. O vigor da vida espiritual da irmã Aline, da tua vida espiritual, está na proporção exata do lugar que a nossa Bíblia, ocupa na minha vida e na minha mente, nos meus pensamentos. Onde é que a nossa Bíblia está influenciando na nossa vida? Qual espaço que a palavra do Senhor está tendo na minha vida, está tendo no meu pensamento? Se o espaço é 10%, o seu vigor espiritual vai ser 10%. Se o espaço é 90%, o vigor espiritual é 90%, porque a gente, quando lê a Bíblia, a gente se renova, a gente se fortalece da palavra do Senhor. Mas lê a palavra do Senhor. Ah, eu não consigo ler muito, mas lê pelo menos um versículo, 2 no dia. Lê um capítulo, não consigo ainda, mas lê um versículo. Tem ali seu momento de meditação da palavra do Senhor, para não deixar ninguém colocar na tua mente aquilo que não é de acordo com a vontade do Senhor, né? E que eu e você venha nos apegar e venha poder dizer, não só no segundo domingo de dezembro, onde se comemora o dia da Bíblia, né? Porque hoje não é comemorado o dia da Bíblia, e o nosso devocional está falando, valorize a sua Bíblia. Porque o dia de comemorar o dia da Bíblia, o dia de valorizar a Bíblia é todos os dias. Mas no segundo domingo de dezembro é oficialmente o dia de comemorar o dia da Bíblia. Mas será que eu vou deixar para ler minha Bíblia, de valorizar só nesse dia? Não.
Pare de se preocupar tanto com decoração, pare de se preocupar tanto em como a tua Bíblia é pintada, de como a tua Bíblia é escrita, e comece a meditar na palavra dele. Pode ser uma Bíblia simples ou não, não tem Bíblia simples diante de Deus. Se é a palavra do Senhor, é valiosa. Essa Bíblia minha aqui foi mais cara do que essa, mas ela não deixa de ser mais importante do que essa. Ela vai deixar de ser importante se eu deixar essa daqui de canto e ler essa. Mas no momento que eu faço uso das duas, que eu medito na palavra do Senhor, todas elas têm a mesma importância. Não é valor financeiro que faz a irmã Aline valorizar a Bíblia, não. Mas é o valor de pegar ela de manhã, de noite, quem sabe de tarde, não importa. De madrugada, se esse for o teu momento, e ler a palavra do Senhor. Quer valorizar a tua Bíblia? Quer mostrar que tu valoriza a Bíblia? Lê a palavra do Senhor. Lê ela, se alimenta da palavra do Senhor, come ela de manhã, media, de noite, à tarde, não é comer de rasgar, não, é meditar na palavra do Senhor, né? Não usa a tua Bíblia para bater no teu irmão, para bater na tua filha, no teu filho, bater mesmo com a Bíblia, não. Tenha respeito com a palavra do Senhor, não deixe criança, não deixe adulto rasgar, não deixe jogar no chão, não, é a palavra do Senhor. Valorize a armadura que você tem, valorize a tua Bíblia, porque a Bíblia, ela é nossa fortaleza. O Senhor nos deu essa arma poderosa aqui, que é a Bíblia. A nossa espada é a nossa Bíblia, então valoriza, lê, coloca em prática, porque assim o Senhor vai resplandecer na minha e na tua vida. Lembrando que o valor da Bíblia não está no valor financeiro, mas está em como eu e você utilizamos. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Já leu tua Bíblia hoje? Já leu pelo menos um versículo hoje? Então vai lá, ainda dá tempo. Medita na palavra do Senhor. Medita, que você vai ver que realmente você vai estar valorizando. Mas se ele estiver lá no campo empoeirada, não adianta. Você perdeu dinheiro, você desvalorizou a pessoa que te deu o presente e está desvalorizando principalmente a Deus. Porque Deus não está falando com você, porque você não está abrindo a Bíblia para deixar ele falar contigo. Que Deus te abençoe poderosamente e que o Espírito Santo de Deus fale melhor em cada coração. Você quer valorizar a tua Bíblia? Você ama a sua Bíblia? Então lê. Faça uso dela. Leia a palavra do Senhor. E você vai poder dizer, eu valorizo a Bíblia. Eu leio a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. E coloca o hábito nos teus filhos desde pequeno, para eles respeitar, valorizar e amar a palavra do Senhor. Porque eles não podem dizer que amam se eles não valorizam, se eles não respeitam. Então, que eles possam valorizar, que eu e você vamos valorizar, respeitar e amar a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Valorize a sua Bíblia, irmã Aline. Você que vai me assistir, valorize a tua Bíblia. Leia, coloque em prática, porque o Senhor se alegra com a minha e a tua atitude. Em nome de Jesus. Um ótimo dia debaixo das proteções do Senhor. E vai ler tua Bíblia, viu? Em nome de Jesus. Deus abençoe.